O extra da novela capítulo 5. Sincronização. 2. Neste mundo, houve um fenômeno de despertar chamado iluminação. Muitas vezes chamado de primeira qualificação para se tornar um herói. A iluminação era uma forma de percepção pessoal que se dizia ocorrer quando uma pessoa ultrapassava seus limites. Heróis em serviço ativo foram todos iluminados. Mas como eram necessárias inúmeras experiências e treinamento para alcançar a iluminação, a maioria dos cadetes ainda não havia experimentado a iluminação. Claro, houve exceções como Kinsu ou Shin Jong-ak. Eles foram iluminados aos 15 e 17 anos, respectivamente. Uma pessoa iluminada pode ver seu dom, habilidades e habilidades objetivamente e, assim, treinar com mais eficiência. Além disso, a iluminação permitia adquirir recompensas claras de torres e masmorras. A Aero Association chamou esse fenômeno de janela de status. Era um fato estabelecido que uma janela de status só poderia ser vista por seu proprietário. Mas como eu gostava de seções, também coloquei exceções nessa configuração. No lugar dos olhos, pode-se usar outros órgãos sensoriais ou outros meios, como um livro ou uma arma, para ver seu próprio status. A iluminação especial veio naturalmente com poderes especiais. Embora fosse um pouco de spoiler, o personagem principal passaria por 2 iluminações por causa desse cenário. É isso? De acordo com minha configuração, este laptop pode ser considerado um meio de iluminação. Comecei a ficar um pouco animado. Ninguém odiava ser especial. Mas ao invés de ser feliz, analisar a situação veio primeiro. Quando eu apertei a tecla Enter no teclado, várias janelas apareceram. Igual. Sincronização concluída, igual. Redefinição de status de Kim Shundong. Status de Kim Ajin transferido, igual. Todos os status foram redefinidos. 10 pontos adquiridos, igual. Kim Ajin, SP atual, 64. Estatísticas variáveis. Força 1.2. Resistência 1.3. Velocidade 1,5. Percepção 2. Vitalidade 1.3. Poder mágico 1. Estatísticas invariáveis. Inteligência 4.105/10. Perseverança 5.010/10. Sorte 6.330/10. Encanto 4.135/10. Ponto 10. Desaparecerá em 10 dias se não for usado. Presente observação e leitura. Atributo nulo. Observação. Você pode observar os personagens em sua visão. Leitura sempre que quiser. Você pode ler o livro de configurações do laptop sem uma mídia. Artes 03. X físico 03. X configurando a intervenção. Autoridade. Usando SP, você pode modificar ou adicionar configurações a um alvo inanimado. Usando a SP relacionado ao alvo Kim Ajin, você pode modificar ou adicionar configurações para estatísticas. Presente. Arte físico. Consideração de iniciante. Apenas uma vez, você pode escrever um presente no valor de 10.000 SP sem custo. SP, Story Point. À medida que a importância de Kim Ajin aumenta no mundo, você ganha mais SP. Você pode trocar pontos com SP. Ponto de interrogação será desbloqueado quando a história principal for concluída. Igual. As primeiras palavras que me chamaram a atenção foram sincronização e reinicialização. Eu não sabia o que isso significava, mas sabia que foi o que mudou meu nome de Kim Shundong para Kim Ajin e me devolveu meu rosto. Minhas estatísticas também pareciam ter sido ajustadas adequadamente. Comparado com Shundong, eu era muito mais fraco, mas obtive 10 pontos extras como compensação. Com pontos, devo ser capaz de aumentar as estatísticas que desejo. Pontos são muito bons. Como criador do mundo, eu estava bem ciente da importância dos pontos. Um adulto médio tinha 1,5 pontos em cada estatística. Além disso, este mundo não tinha um conceito como subir de nível. Assim, pontos, que poderiam aumentar as estatísticas desejadas, eram extremamente raros e caros, obtidos apenas em torres ou masmorras. O status de poder mágico atual de Kim Su deve ser em torno de 9. Em outras palavras, se eu colocasse os 10 pontos que eu tinha para aumentar meu poder mágico superaria o de Kim Su. Não. Esse não era o melhor plano. Com apenas um poder mágico estupidamente alto, eu teria que me tornar um mago, mas ser um mago era exaustivo.
Não só era caro, como também exigia esforço e memorização extremos. Eu precisaria aumentar tanto a inteligência quanto a perseverança, mas as estatísticas invariáveis não podiam ser aumentadas mesmo com pontos. Em outras palavras, ser um mago estava fora de cogitação. O que há com os 3 pontos de interrogação? A próxima linha que chamou minha atenção foi obviamente os pontos de interrogação suspeitos. Igual ponto de interrogação será desbloqueado quando a história principal for concluída. Igual foi o que me chamou a atenção depois da sincronização e reset. Desbloqueado quando a história principal for concluída. Talvez, esta foi a chave para voltar. Mesmo que não fosse, era a única pista que eu tinha. O problema era que eu não sabia quando a história principal terminaria. Se referisse ao enredo antes de eu entrar em ato, eu teria que esperar 10 anos no mínimo. Um pensamento levou ao outro. Primeiro, eu tinha que encontrar uma maneira de voltar para casa. Para conseguir isso, eu precisava de poder ou autoridade. Para alcançar poder ou autoridade, eu precisava de algo chamado SP. Para obter SP, eu precisava me envolver no enredo. Para fazer isso, eu precisava ficar mais forte ou me destacar. Pistola. Parece que não foi uma escolha tão ruim. Uma arma preenchia ambas as condições. Primeiro foi o poder. Uma arma não exigia estatísticas altas para ser útil. Armas de curto alcance, como a lança ou a espada, exigiam distribuição igual em todas as estatísticas. Embora a importância da estatística de resistência fosse menor para um arco, as outras estatísticas ainda eram necessárias. Por outro lado, velocidade, percepção e um pouco de poder mágico eram suficientes para usar uma arma. Em outras palavras, era mais fácil atender ao requisito de força mínima com uma arma. A segunda era a especialidade. Nenhum herói neste mundo usou uma arma. Isso foi mais do que suficiente para me tornar especial. Então parecia que eu deveria continuar usando a arma. Pelo menos, até que minhas estatísticas aumentassem e eu estivesse mentalmente pronto para lutar contra monstros de perto. Com minha arma principal decidida, eu poderia passar para o próximo tópico. Presente. Eu posso criar meu dom. Um dom tinha um significado especial para heróis, mas ainda mantinha seu significado no dicionário. A habilidade natural ou talento para algo. Mas o padrão para essa habilidade era alto. No mínimo, um dom tinha que ser como uma habilidade psíquica. Os presentes foram separados em muitas categorias. Os 5 mais comuns eram arma, físico, elemento, mágica e natureza. Quanto ao personagem principal, ele tinha dignamente 2 dons. O dom que ele despertou atualmente foi o dom da classe de arma, Sword Saint. Foi um presente super trapaceiro que lhe deu a proteção do mundo em relação às espadas. Simplificando, sua espada poderia cortar água. Apenas este único dom foi suficiente para torná-lo o maior herói do mundo. Era assim que os presentes eram importantes. Não precisava ser complexo. Um dom mais forte e eficiente era melhor. Comecei a digitar. Igual presente, ficando mais forte a cada dia. Atributo nulo. A cada 24 horas, aumente todas as estatísticas em 0,1. Igual. Isso vai funcionar? Até eu achei sem vergonha. Quando entrei em ato, o status de força de Kinsu estava em 16. Com este dom, eu obteria 36,5 em todos os status em apenas 365 dias. Mas como poderia ser revertido antes de ser salvo, eu tentei. Consideração de novato ativado. Um presente no valor de 10.000 SP será criado. 10.000 SP não é suficiente para criar este dom. Sua qualidade diminui, igual ficando mais forte a cada dia. Classificação intermediária alta. Atributo espiritual, estático, físico de cultivo a cada 24 horas. Aumente todas as estatísticas em 0,0015. Igual. Deseja salvar o resultado modificado. Imediatamente cancelei. 1,5 em todas as estatísticas em 1000 dias. Em 10.000 dias, ou 25 anos, eu ganharia 25 em todas as estatísticas, mas estaria muito velho. Em seguida, escrevi um dom que pensei antes. Igual presente atirador mestre. Classificação intermediária alta. Atributo nulo. Pode manejar bem armas de longo alcance. Igual não coloquei muitos detalhes nele. Da minha tentativa anterior, percebi o que este laptop poderia fazer. Não importa o que eu escrevesse,
O laptop modificaria adequadamente. Consideração de novato ativado. Um presente no valor de 10.000 SP será criado. 10.000 SP é demais para criar este dom. A qualidade aumenta. Igual atirador mestre. Classificação intermediária alta. Atributo composto. Estático. Método de treinamento do mestre atirador de elite. Proficiência incondicional em todas as armas de longo alcance. Olhos de 1000 milhas, pode ver mais longe com mais detalhes e prever com precisão o caminho do movimento do alvo. Aumenta a percepção e a velocidade em 3. Hora da bala uma vez a cada 24 horas. Você pode passar 3 minutos em bullet time. Igual. Foi muito bom. Eu gostei especialmente que se aplicasse a todas as armas de longo alcance. Com isso, eu poderia usar um arco se quisesse. Os olhos de 1000 milhas pareciam bastante autoexplicativos, e bullet time provavelmente aumentou minha velocidade de disparo ou algo parecido. Foi satisfatório, mas ainda havia algo que eu precisava mudar. Estático, em vez de um dom estático, que era um dom que não podia crescer, um dom que podia ficar mais forte era melhor. Uma frase foi modificada. Igual atirador mestre. Classificação intermediária baixa. Atributo de espírito. Evoluindo. Grau 10. XP 0%. Treinamento do mestre atirador de elite. Familiaridade com todas as armas de longo alcance. Olhos de 1000 milhas, pode ver longe e prever um pouco o caminho do movimento do alvo. Hora da bala somente em combate uma vez a cada 24 horas. Você pode gastar 3 segundos em bullet time. Igual milímetros. Ele caiu do nível intermediário alto para o nível intermediário baixo e as habilidades ficaram mais fracas no geral, mas no grande esquema das coisas, um dom em evolução era muito melhor. Sem mencionar que a história principal continuaria por pelo menos 7 anos. Estou ficando triste de novo. Porra. Com um juramento, eu limpei isso. Ponto 10. Em seguida, era hora de voltar às estatísticas. Como devo gastar esses 10 pontos inestimáveis? Como as estatísticas invariáveis eram invariáveis, eu não deveria poder alterá-las. Nesse caso, eu tive que escolher entre estatísticas variáveis. No entanto, eu posso ser capaz de modificar estatísticas invariáveis. Devo trocá-los por SP. Os pontos podem ser trocados com SP. Talvez fosse possível alterar estatísticas invariáveis usando SP. Mas antes de cometer um erro irreversível, decidi fazer um teste. Felizmente, eu tinha 64 SP, então tentei mudar a estatística de perseverança de 5010 para 5500, usando 64 SP. Você modificou uma estatística invariável. Você não tem SP suficiente. O valor será ajustado. A perseverança foi alterada para 5060. Funcionou? Meus olhos se arregalaram. Se isso funcionasse, o que eu deveria fazer a seguir era óbvio. Tive que converter meus pontos em SP e investir em estatísticas invariáveis. A questão era qual estatística escolher. Inteligência. Perseverança. Sorte. Charme. Para ser honesto, como homem, o charme era extremamente atraente. Sorte que é. Mas eu sabia muito bem o quão importante era a estatística de sorte neste mundo. Lembrei-me de uma linha do meu romance. O status de sorte não afeta apenas as chances de encontrar tesouros nas masmorras. Também afeta as chances de obter estatísticas de bônus de treinamento, chances de acertar um ataque crítico de ataques e até mesmo chances de ganhar na loteria. Era a melhor estatística que se aplicava a todos os tipos de situações. A vida era assim. Sorte era o que mais importava. Sem hesitar mais, usei 10 pontos para ganhar 10.000 SP. Usando todos os 10.000 SP, aumentei a sorte ao máximo. O que eu queria era, sorte, 10. Você não tem SP suficiente. O valor será ajustado. O laptop rejeitou meu desejo ridículo e retornou um compromisso razoável. Sorte, 9.100. 9,1 é o mais alto que posso ir, hein? Como 9 era o limite para humanos, 9,1 era extremamente alto. Mas eu não apertei salvar e cancelei a modificação. Embora demorasse um pouco mais, havia um método mais eficiente. Sorte, 6.410. Primeiro eu aumentei minha sorte de 6,3 para 6,4 e salvei. Em seguida, para 6,5. Em seguida, para 6.6, 6.7, 6.8. Fazendo isso repetidamente,
Uma sorte misteriosa se aplica. Seu status de sorte aumenta ainda mais em 0,01. Uma estranha sorte se aplica. Seu status de sorte aumenta ainda mais em 0,05. Sorte, 9110. Com este método, consegui que meu status de sorte chegasse a 9,1 com apenas 9.000 SP. Eu tinha economizado 1.000 SP. Para referência, o grande sábio deste mundo tinha 9,5 estatísticas de inteligência. Como 9 era o limite para humanos normais, era improvável que gastar os 1.000 SP restantes aumentasse ainda mais minha sorte. Em troca, estatísticas invariáveis mais altas tiveram um efeito exponencial. Mas agora, era melhor usar o SP restante em outro lugar. A perseverança deve ser boa. Na minha situação atual, o treinamento foi fundamental. Mas com minha velha mentalidade, eu nunca seria capaz de digerir o treinamento de clube. Eu nem queria fazer 10 flexões. Sem hesitar, coloquei os 1.000 SP restantes em perseverança. Eu escrevi, perseverança, 810, você não tem SP suficiente. O valor será ajustado, perseverança, 6.600. Embora eu não estivesse muito satisfeito, eu apertei salvar. Feito de sorte aplicado somente após salvar, uma sorte incrível se aplica. Sua estatística de perseverança aumenta de 6.600 para 7.207. Uau! Agora fiquei satisfeito. Mas não me senti diferente. 4 era o padrão para uma pessoa média. 7 deve estar no nível de um indivíduo talentoso. De qualquer forma, fiquei feliz. À medida que aumentavam minhas estatísticas invariáveis sempre que ganhava SP, tinha certeza de que seria tão trapaceiro quanto o personagem principal. Imediatamente depois que eu tive um pensamento tão feliz, foi detectado um erro que pode afetar muito o enredo. A partir de agora, estatísticas invariáveis não podem ser modificadas com SP. O que é isso? Uma janela de aviso apareceu na tela do laptop, encerrando meu plano para o futuro. 1. Intervenção do mundo. Embora eu estivesse descontente, eu não tinha outra escolha. Nada mudaria mesmo se eu discutisse com o ar. Além disso, eu já estava cheio de sorte, que era o que eu queria. Tanto faz sem pensar muito, fechei o laptop e levantei com um sorriso. Agora, era hora de testar o dom que eu criei. O extra da novela capítulo 6. Sincronização, 3. No meio da noite, saí do meu quarto. A arma no meu bolso chacoalhou desconfortavelmente, mas eu não podia fazer nada sobre isso sem um coldre. Meu destino era o campo de tiro. Localizado a leste do dormitório 1, o campo de tiro era um edifício em forma de cúpula composto por 20 salas de treinamento. Os alvos estavam estranhamente distribuídos ao redor de onde o atirador estaria. Isso porque, ao contrário das balas, as flechas mágicas podem facilmente mudar sua trajetória. Rank 934, Kinhajin, confirmado. Quando segurei meu smartwatch contra a entrada do campo de tiro, uma voz robótica desconhecida chamou meu nome. Na verdade, meu nome mudou de Kim Shundong para Kinhajin. Sentindo-me um pouco estranho, entrei. Passando pelo amplo saguão circular, havia 10 portas igualmente separadas umas das outras. Eu segurei meu smartwatch contra um deles, rank 934, Kinhajin, confirmado. A porta se abriu. O campo de tiro parecia simples. No centro do espaço circular de 130 metros quadrados havia um andaime para o atirador. Caminhei em direção ao centro. Quando coloquei meus pés no andaime baixo, uma voz robótica cortesou do teto, inicializando alvos. Escolha o número de alvos que você deseja. Você deve escolher pelo menos 2 e pode escolher no máximo 20. 10. Minha voz ecoou, e objetos azuis parecidos com insetos surgiram do chão. Olhei para os alvos ao meu redor. Um monstro que mal era considerado um monstro, grilo toupeira. Eles eram semelhantes aos grilos toupeira que todos conheciam. A única diferença era que eram muito maiores. Escolha sua dificuldade de treinamento. Você pode escolher do estágio 1 ao estágio 9, nível mais alto naturalmente significava que os alvos se moviam mais rápido. No estágio 9, os alvos até atacaram. Embora os ataques só devessem picar na melhor das hipóteses, eles eram extremamente perigosos para mim. Fase 4. Primeiro, defini a dificuldade para o estágio 4 e carreguei minhas balas mágicas. Se eu fosse habilidoso em lidar com o poder mágico,
Deveria ser capaz de comprimir o poder mágico em balas sem ter que obter balas físicas, mas o eu atual não tinha esses talentos. E mesmo que eu pudesse fazer uma coisa dessas, usar um arco era muito mais destrutivo e eficiente. Começar. Primeiro, notifiquei o sistema para iniciar e apontei minha arma para o alvo mais à esquerda. O grilo toupeira que se movia lentamente parecia ter notado minha hostilidade quando começou a acelerar. Ele correu sem um padrão de movimento definido, mas eu podia ver sua trajetória. Era como se eu estivesse vendo uma pós-imagem, mas de seu caminho futuro. Prevendo seu movimento por um passo, puxei o gatilho. Um clarão azul disparou do cano. Não havia barulho alto como as armas da terra. Deixando o cano silenciosamente, a bala deve perfurar o grilo toupeira. Eu não me preocupei em verificar o resultado com meus olhos. No momento em que a bala saiu, passei para o próximo alvo e atirei. Minha mão se moveu sozinha. 1, 2, 3, 4, 10. O gatilho foi puxado 10 vezes, e os grilos toupeira que foram atingidos se espalharam em partículas de mana. Apenas 2 alvos sobreviveram. Oh! Fiquei bastante impressionado. Apenas escrevendo um presente, consegui acertar todos os grilos, exceto os 2 mais distantes. Seu treinamento terminou. Tempo decorrido, 1,37 segundos. Pontuação de tiro certeiro, 80 a 100, em apenas 1,37 segundos. Isso é muito divertido. Uma verdade eterna. Quanto melhor você é em algo, mais divertido é. Foi divertido porque você era bom nisso. Sentindo-me em um fliperama, gritei começar mais uma vez. Uma verdade eterna. Não importa o quão divertido algo seja, fazê-lo 20 vezes o torna chato. Por volta das 3 da manhã, parei minha prática de tiro. Depois de sair da sala de filmagem, eu estava relaxando meu dedo dolorido quando ouvi um barulho na porta ao lado. O som fraco de ondas de choque. Era o som de flechas cortando o ar. A fonte era o quarto ao lado. Curioso, dei uma espiada. Eu não deveria ser capaz de ver nada por causa da porta fechada, mas eu podia ver através dela. A porta ficou fraca e o interior se revelou. A cena além da porta mostrava porque os arcos eram superiores às armas. É Shai-Nayun. Shai-Nayun estava praticando o alvo com uma cara séria. 4 flechas estavam em seu arco. Eram flechas mágicas tecidas com poder mágico. Como sua técnica de poder mágico estava faltando no momento, ela não podia executar tiro dividido, que multiplicava uma única flecha em tiros multidirecionais. Uau! Shai-Nayun soltou a corda do arco. Suas flechas deixaram para trás um traço azul de poder mágico enquanto eram arremessadas em direção aos 20 alvos. Como se estivessem vivos, suas flechas destruíram os alvos. Incrível! Exclamei em choque. Ainda assim, a verdadeira aptidão de Shai-Nayun não era para arcos. Havia uma arma que combinava muito mais com ela. Mas se ela já era tão incrível com um arco, que tipo de cenário eu fiz? Naquele momento, Shai-Nayun de repente se virou. Seus olhos encontraram os meus. Embora não houvesse como ela me ver através da parede, algo ainda parecia estranho. Eu rapidamente escapei. Treinamento de tiro com precisão aumenta a proficiência do seu dom em 3%. Treinamento repetido de tiro ao alvo aumenta a proficiência do seu dom em 2,9%. Sorte se aplica. Sua percepção e velocidade aumentam em 0,1. Treinamento repetido de tiro ao alvo aumenta a proficiência do seu dom em 2,8%. As mensagens acima foram escritas no laptop. A proficiência do Master Sharp Shooter disparou, e as estatísticas que ganhei com sorte foram um bônus adicional. Graças à nota baixa do dom, eu já tinha ganho 50% em XP de proficiência. Alcançar a nota 9 não parecia difícil. Igual atirador mestre, classificação intermediária baixa, atributo de espírito, evoluindo, grau 10, ESP de proficiência 50%, treinamento do mestre atirador de elite e familiaridade com todas as armas de longo alcance, olhos de 1000 milhas pode ver longe e prever um pouco o caminho do movimento do alvo. Hora da bala somente em combate uma vez a cada 24 horas. Você pode gastar 3 segundos em bullet time. Quanto mais eu pensava sobre isso, melhor esse dom parecia, especialmente em como ele se aplicava a todas as armas de longo alcance. Atualmente, era mais fácil aumentar a proficiência com uma arma do que com um arco, mas como um arco era mais forte, eu teria que mudar para ele eventualmente.
Mas o que há com o SP? Você obteve 0,2 SP. Você obteve 0,2 SP, um presente auspicioso. Você obteve um SP bônus. Você obteve 0,2 SP. Depois de praticar por 20 rodadas, obtive apenas 5 SP. Escolher uma arma como minha arma principal me deu 64 SP, o que significa que me exibir e se destacar me deu mais SP do que treinar silenciosamente. TSK. Embora eu só tenha recebido um pouquinho de São Paulo, eu ainda tinha um uso para isso. O temido treinamento de combate era amanhã. Para obter a menor quantidade de pontos, eu precisava compensar minha falta de habilidades físicas. O maior problema era a resistência. Porque eu joguei todos os meus pontos na sorte, eu era mais fraco do que uma pessoa comum. Igual. Tênis de treino, tênis especialmente criado. Adiciona 0,3 pontos em resistência e velocidade. Igual. Talvez com isso. A maneira mais fácil de resolver meu problema foi com o equipamento. Comecei a bater no teclado. Igual. Tênis de treinamento místico, tênis especialmente criado. Contém um poder místico. Adiciona 0,3 pontos em resistência e velocidade. Melhora a recuperação de energia e resistência. Igual. Você não tem SP suficiente, mas desta vez, a modificação que fiz foi cancelada sem ser ajustada. Eu não estava muito surpreso. Afinal, eu só tinha 5 SP. Mas ainda era cedo para desistir. Igual. Tênis de treinamento místico, tênis especialmente criado. Contém um poder místico. Adiciona 0,3 pontos em resistência e velocidade. Quando o usuário desejar, a recuperação de energia e resistência é aprimorada por 1 hora. Após o uso, este efeito não pode ser usado novamente por 24 horas. Este efeito desaparece após 1 mês. Igual. Para salvar SP, coloquei um total de 3 restrições. Tempo de espera de 24 horas, duração do efeito de 1 hora e dissipação do efeito após 1 mês. Você usou 5 SP. Você gostaria de salvar? Oh! Funcionou. Eu apertei a tecla Enter em êxtase. Imediatamente, uma luz azul piscou do laptop. A luz dançante derreteu nos tênis, e um traço de cor foi marcado nos tênis brancos. O extra da novela capítulo 7. Treinamento de combate. Outcal. Uma explosão de poder mágico que ocorreu há 50 anos e abalou o mundo. Após este evento, entidades misteriosas como torres, masmorras e monstros começaram a aparecer no mundo. Essas existências de caos abalaram a própria fundação da humanidade. O planeta azul dos humanos se transformou em inferno. Monstros devoravam humanos, e torres e masmorras produziam monstros incessantemente como fábricas. Diante dessas calamidades recém-descobertas, a ciência e a tecnologia da humanidade perderam seu significado. A sociedade entrou em colapso e o Estado de Direito voltou à lei da selva. Os sobreviventes da tragédia sucumbiram aos seus instintos, perdendo as virtudes que os tornavam humanos. Dentro deste fogo do inferno, heróis surgiram estrelas brilhantes. Com poderes transcendentais, eles corrigiram o caos. O mundo foi reconstruído tão rapidamente quanto entrou em colapso. Usando dons concedidos pelo céu, eles realizaram milagres com um piscar de mãos. Com a ajuda deles, a humanidade recuperou sua virtude perdida, juntando seus heróis com tecnologia e ciência revitalizadas. Assim nasceu a ciência mágica e a engenharia mágica. Eventualmente, torres, masmorras e monstros foram todos designados como alvos a serem destruídos. No entanto, as diferenças entre eles eram grandes. As torres exigiam muita gente em um longo período de tempo para serem conquistadas. Por outro lado, dependendo de sua dificuldade, Dungeons poderia ser conquistado por uma única pessoa, desde que soubesse sua localização. As torres davam recompensas melhores, contendo tesouros com os quais os humanos nunca haviam sonhado. Então, qual era o nome da torre conquistada pela Guilda Apóstolo dos Santos em 17 de agosto de 2023 e qual foi sua recompensa? Perguntas menores como essas não surgem com frequência, mas você ainda deve saber sobre conquistas de torres e masmorras. A aula da manhã era história pós-Outcal. As poucas frases que escrevi se transformaram em um livro didático de 400 páginas. Coisas para lembrar eram recompensas de torres, nomes de monstros, locais de masmorras na Coreia,
Conquistadores de Torres e Masmorras e inúmeros outros. Mesmo como autor, havia muita informação para processar. Felizmente, não foi um grande problema para mim, tudo graças ao meu dom observação e leitura. Em 17 de agosto de 2023, o apóstolo dos santos conquistou a Torre dos Dilúvios e obteve uma pedra do oceano. Sempre que eu olhava para alguma coisa, eu conseguia informações sobre isso, então não tinha nada com que me preocupar. Por outro lado, a garota sentada na minha frente coçou a cabeça e suspirou. Olhando para o personagem que fiz, não pude deixar de rir. Shanayan odiava estudar. Ela tinha a capacidade de ocupar o primeiro lugar entre as cadetes femininas, mas como os exames escritos estavam segurando, ela teve que ceder o primeiro lugar para Rachel. Mesmo que ela rangesse os dentes em uma derrota mortificante, os exames escritos ainda eram um obstáculo demais para ela. Naquele momento, Shanayan virou a cabeça na minha direção. Seus olhos curtos olharam para a pessoa sentada atrás dela, eu. Ela deve ter ouvido minha risada. Afinal, os atiradores de elite tinham sentidos aguçados. Eu fingi estar calmo enquanto abaixei minha cabeça e me concentrei em tomar notas. Shanayan estalou a língua e olhou para trás. A lição continuou. Locais com alta densidade de mana, comportamento de monstros, de jeans na lista de procurados. A campainha tocou apenas 2 horas depois. Certifique-se de voltar e ler as notas que você fez hoje. Caso contrário, você vai chorar no exame. O professor grisalho de óculos redondos saiu com essas palavras. Arg, tão chato, porque eu tenho que aprender tudo isso. As provas escritas são tão irritantes. Shanayan começou a reclamar no momento em que o professor saiu. No entanto, seu rosto estava cheio de sorrisos. Provavelmente foi por causa da próxima aula. Treinamento de combate anti-monstro. Assim como o nome sugere, era um treinamento de combate contra monstros. Os monstros usados na lição eram marionetes de mana, mas sua aparência e poder destrutivo eram fiéis ao real. Claro, eles eram mais fracos do que suas contrapartes reais, mas havia uma grande chance de se machucar. Eu estava assustado. Vamos nos encontrar no campo em 20 minutos. Uma voz alta soou na sala de aula. Virei-me para a voz. Rosto oval, olhos pequenos e gentis e um corpo musculoso que não combinava com seu rosto. Foi o apoiador de Kinsu, Yi Yangan. Sabendo do conflito entre Kinsu e Shin Jong-gak, o instrutor responsável pela sala de aula escolheu Yi Yangan para ser o presidente da classe. Eca. Eu só esperava que não fosse doer. Após um intervalo de 20 minutos, todos da turma da Verita se reuniram no campo de noviços. Com 100 pessoas aqui, parecia bastante lotado. Os cadetes estavam compartilhando suas expectativas meio nervosas e meio excitadas com seus amigos, mas eu estava sozinho. Só eu estava sozinho. Porra. Enquanto eu estava chafurdando na solidão, o instrutor, Kim Soyuk, apareceu. Os cadetes imediatamente ficaram em 10 colunas na frente dele. Tenho certeza de que todos sabem do que se trata esta lição, então vou anunciar as equipes sem explicação. A menos que algo especial aconteça, esta equipe será mesmo até depois das eleições intermediárias. Formação de equipe. Os cadetes ficaram inquietos com o processo emocionante, mas estressante. Uma equipe geralmente consistia de 5 membros, 2 guerreiros, um atirador de elite, um torcedor e um jogador utilitário. Guerreiros eram geralmente combatentes de curto alcance como lanceiros ou espadachins, atiradores de elite eram os atacantes de longo alcance, e apoiadores eram pessoas como Yoyan e Yangan que se atacavam ou apoiavam os principais atacantes. Finalmente, o jogador utilitário era geralmente a posição do mago, por isso foi excluído até o final do primeiro ano. Quando um mago fosse adicionado, o apoiador teria um papel adicional na proteção do mago. Afinal, os magos eram importantes. Meu papel aqui era um pouco duvidoso. Os papéis foram atribuídos com base na arma principal que escolhemos e, embora eu não fosse um guerreiro, faltava-me muito para ser um atirador de elite. As armas tinham um alcance muito menor do que os arcos, e as armas eram mais fracas em comparação com as armas brancas que podiam atacar de longe. Sharpshooter, longo alcance, Rank 4 Shanayan, Rank 9 Yeongjin, Rank 934 Kinjin, Rank 945 Ojin. De qualquer forma, parecia que fui designado como atirador de elite. Kim Soyuk anunciou.
Os membros da equipe serão selecionados de forma justa. Cadetes de classificação mais baixa serão emparelhados com cadetes de classificação mais alta. As aulas de treinamento do CUB foram administradas pela inteligência artificial desenvolvida pelo grande sábio. Como resultado, não havia espaço para corrupção ou persuasão. Eu podia ver o resultado lamentável com meus próprios olhos. Equipe 1, Kim Soo Kim Long, Sung Seung Paine. Equipe 2, Demian Rosen, Chun Lei, China 1. Equipe 5, Jin Seung/Azuki, Kim Agio Ironia. Olhando para minha equipe designada, fiquei sem palavras. Io Ironia. Io Ironia estava no meu time. No meu romance, ela era uma das personagens mais amadas e odiadas. Olhando ao redor, encontrei seus olhos. Seus olhos como joias brilharam com profundo desprezo e desdém. Mas isso foi apenas por um momento. Quando pisquei uma vez, o sentimento negativo em seus olhos havia desaparecido. Surpreendentemente, ela caminhou em minha direção com um sorriso. Seu cabelo comprido esvoaçava com cada um de seus passos dignos. Seus belos lábios se moviam modestamente. Prazer em conhecê-lo. Ah, eu. Oseung-se. Mas não fui eu que o Yeon a cumprimentou. Encontrar seus olhos também era minha imaginação. Ela estava falando com o cara que estava atrás de mim. Ah, olá. Não estávamos no mesmo time antes. Ela falava muito educadamente para uma garota de 17 anos, mas era assim que o Yeon gostava de manter distância. Sim. Ah, certo. Depois de trocar apenas 2 frases, Jin Seung começou a suar frio. Yeon era difícil de conversar, e não era apenas por causa de seu passado e personalidade insana. Yeon e Shin Jong-ak eram um casal oficialmente, mas não oficialmente. Neste ponto, deve ser mais como uma paixão unilateral de Yeon. Ah, Azuki-se está vindo também. Olá. Como seu nome sugere, Azuki era um cadete japonês. Ela se aproximou com olhos que pareciam que ela estava prestes a chorar. Yeon olhou para ela levemente descontente, então falou. Quem é a outra pessoa? Sou eu. Yeon não gostava de pessoas que não tinham confiança e autoestima. Como tal, intensifiquei-me com confiança. Azuki e Jin Seung se viraram para mim primeiro. Azuki inclinou a cabeça como se não soubesse quem eu era. Ah, o cara que escolheu uma arma. Quando Jin Seung mencionou meu feito anterior, verifiquei a expressão de Yeon. Inesperadamente, ela não mostrou nenhuma emoção. Mas isso foi ainda mais assustador. Naquele momento, Kim Soo-ilk gritou alto. Não há tempo para bate-papo. Você deve ter obtido a coordenada e as informações do monstro que precisará matar em seu smartwatch. Vá em frente. Totalizando 25 equipes. Incluindo as demais turmas que aderiram, totalizou 100 equipes. Nossa missão era ir até a coordenada que nos foi dada e matar o monstro lá. Em seguida, fomos classificados com base na rapidez e segurança com que concluímos nossa missão. Wing, assim que a voz do instrutor soou, Yeon projetou seu smartwatch no ar. Blackum Octopus 37 graus 3132 EN. O nome e a coordenada do monstro estavam escritos lá. Yeon falou concisamente. Vamos lá. Podemos conversar enquanto nos movemos. Eu estava correndo por um campo. Além deste oceano de juncos dourados deve estar o polvo corcunda preto. Mas correr era extremamente difícil devido às minhas horríveis estatísticas físicas. Os tênis que fiz ontem à noite pareciam inúteis. Sua duração de 1 hora não havia acabado, mas minha resistência já havia chegado ao fundo do poço. No final, caí enquanto corri e o time parou por minha causa. Está bem. O que importa é se podemos ou não matar o monstro. Vendo-me ofegante no chão, Jin Seung disse enquanto me entregava uma garrafa de água. Ele tem razão. Aparentemente, isso é comum quando você trabalha com mágicos. Azuki também me consolou com seu coreano medíocre. Eu estava agradecido, mas eu estava verificando a reação de Yeon. Ao contrário das minhas expectativas, ela não parecia muito descontente. Ela estava simplesmente sentada modestamente no chão, lendo informações sobre o polvo corcunda preta em seu relógio. Eu também puxei as informações necessárias da minha cabeça. Igual. Polvo Blackump, monstro de nível intermediário baixo. Características especiais. O corpo principal não é forte, mas vários polvos bebês saem da corcunda em sua cabeça. Como dezenas aparecem de uma só vez,
Não é fácil lidar com eles. Os polvos bebês podem sugar sangue humano e transformá-los em múmias em apenas um segundo. Eles são classificados como monstros de baixo rank. Estratégia: elimine todos os polvos bebês. Alternativamente, destrua a corcunda negra onde o poder mágico do corpo principal é criado. Fraqueza: corcunda preta, força ventosas e polvos bebês igual. Talvez porque fui eu quem escreveu o cenário para o polvo corcunda preta. Uma informação completa sobre o monstro saiu. Eu vou lidar com os bebês enquanto vocês dois cuidam do corpo principal. Logo, Yoyonha desligou seu smartwatch e disse a Azuki-jin Azeong: Ah, entendi agora. Yoyonha estava agindo como se eu não existisse. Eu estava no mesmo nível do ar, e foi por isso que ela não me repreendeu ou pareceu descontente. Vamos agora. Ofendido por seu tratamento, forcei-me a me levantar. Graças aos meus tênis, minha resistência havia se recuperado. Tem certeza? Sim. Eu vou primeiro. Ufa. Eu corri na frente deles. Comparado com quando eu estava na Terra, eu era muito mais rápido. Mas exatamente 10 segundos depois, eu me encontrei muito atrás dos outros três. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.